A evolução dos carros ao longo dos tempos, ela é apaixonante, né? Mas depois de tanto tempo, é difícil até pensar e lembrar como foi que a gente chegou aqui. Seja bem-vindo ao SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. O bate-papo de hoje é com o Iago Oliveira, um profissional da indústria automotiva. Ele trabalha num grande grupo automotivo que a gente não vai citar hoje, né? A gente conta o milagre, mas a gente não conta o santo. A gente tem que escolher que histórias a gente quer contar, né, Iago? Isso aí. Mas se apresenta pra gente, cara. Bom, meu nome é Iago, como você já falou, eu tenho 30 anos, estou na indústria automotiva há 6 anos, dentro do desenvolvimento de veículos, dentro da engenharia, trabalhando no desenvolvimento desses carros, nessa empresa que a gente não vai citar o nome. E o amor pro carro, eu acho que vem desde que eu nasci. Eu acho que a primeira coisa, o primeiro amor que eu tive foi pelo carro, e trazer isso para o trabalho é sempre gratificante poder contar um pouco dessa história que a gente passa no dia a dia também no trabalho, melhor ainda. O trabalho do Iago, pessoal, ele é tão importante que as chances de você estar dirigindo um carro amanhã cedo com peças que tiveram a mão do Iago é muito alta. Eu só vou dizer isso pra gente começar o papo. Mas, Iago, quando eu te convidei pro papo, cara, a gente teve aquela conversa, né, montando a pauta, porque sim, tem pauta, e não foi o ChatGPT que fez, né? A gente conversou muito sobre a mudança nos carros. O Brasil, ele tem uma relação com o carro muito particular, né? Porque aqui, primeiro, a gente teve todo aquele período dos portos fechados, digamos assim, que incentivou a criação da indústria automotiva brasileira, e aí a gente tem Gurgel, a gente tem Puma, a gente tem aí uma infinidade de marcas e modelos que são muito emblemáticos para citar. Mas ali nos anos 90 também, com a abertura dos portos, veio aquela primeira leva de carros franceses, né? A gente gravou outro episódio também sobre as lasanhas que fazem parte do imaginário da galera. A gente falou sobre 106, sobre o 205, esses carros que chegaram da Europa com um design muito na frente, né? Das contrapartes brasileiras da época. E o fato é que, desde ali os anos 90, vamos dizer assim que a história da nossa indústria automotiva, ela é bem recente, né? Mas desde os anos 90 pra cá, 2023, muita coisa mudou. Então a gente viu os carros saírem do cinto de 2 pontas pro cinto de 3 pontas. A gente viu o farol de rodagem diurna virar obrigação por lei e voltar. Hoje ele já não é mais como era antes. O tamanho do step mudou, hoje a gente tem step temporário, já foi step tamanho full size, digamos assim. Mas o lance é que a tecnologia, ela vai mudando muito a forma como a indústria automotiva vai entregando os carros, né? Não só os desejos do consumidor vão mudando, como às vezes eles vão mudando por um incentivo da indústria, como às vezes eles incentivam a própria mudança da indústria, né? E eu acho que o primeiro ponto do papo aqui que a gente vai bater é sobre essas evoluções sazonais que são causadas por uma mudança ali no Zeitgeist, não, adoro essa palavra, no espírito do tempo da sociedade, né? Uma guerra às vezes impacta muito no tipo de carro que é produzido, um novo modelo produtivo. A revolução industrial mudou muita coisa, né? A questão do transporte a vapor, enfim, tem bastante coisa pra gente conversar, mas eu queria que você começasse contando pra gente quais que são essas evoluções que você acha, que você considera que são mais marcantes na indústria automotiva. Certo. Nessas evoluções, como você falou, das evoluções sazonais, a gente tem que vários eventos no mundo estimulam a indústria em vários sentidos. A indústria automotiva ela não é diferente nesse sentido. Então, a gente teve, principalmente ali no ponto da Segunda Guerra, uma evolução gigantesca de tecnologia no mundo em vários aspectos, de produção, evolução aeronáutica, mudança do comportamento das pessoas, tanto durante a guerra quanto no pós-guerra. E a indústria automotiva evoluiu muito no antes, no durante e no depois da guerra.
Então a gente tinha antes uma crescente da indústria automotiva de evolução de desenho dos carros, evolução de conforto dos carros, tanto que a gente estava saindo de carros como o Ford T, obviamente já estava um pouco mais longe do tempo, mas estava saindo de carros extremamente básicos para carros cada vez mais luxuosos, e de repente entra uma guerra. Então a guerra pega os recursos dos países, foca tudo na arma de guerra, e praticamente você não tem mais uma evolução na indústria automotiva ou produção de carros com materiais como alumínio, porque você não vai botar um alumínio num carro e tirar ele Da máquina de guerra, né? da máquina de guerra. Então você não vai fazer isso. Então a Uhum. gente teve evoluções dos materiais para a guerra, que depois isso volta para a sociedade civil, porque guerra é igual você beber demais, no outro dia você acorda de ressaca falando que você nunca mais vai fazer isso, mas você vai lá e faz de novo depois de um tempo. Mas a gente teve, então, uma evolução marcante da Segunda Guerra para os carros, e isso impacta hoje no nosso mercado o surgimento do Jeep, e que depois foi o surgimento da Jeep. Sim. Então a gente tem o primeiro SUV de muito uso com o nome Jeep como um carro de guerra da Segunda Guerra. Então ele surge ali, depois a contraproposta da Grã-Bretanha para também ter um veículo de guerra contra ele é a Land Rover. Então a gente tem duas Uhum. marcas icônicas para o mercado de SUVs surgindo nesse momento. Então, a gente tem carros que são para todo uso, tração nas quatro rodas, leves o suficiente para serem transportados com facilidade, mas pesados o suficiente para aguentar o rojão. Então essa evolução depois, quando acaba a guerra, esses carros, essas evoluções, esses veículos passam a vir para o mercado de consumidores. Você não precisa mais daquela máquina de guerra gigante, Uhum. então você começa a trazer isso para o mercado de consumidores. Então, um vínculo que a gente tem com a guerra, até com o nosso mercado, é esse surgimento dos SUVs nesse momento e o pós-guerra, dois tipos de carros nos países que venceram e nos países que saíram derrotados da guerra, que acabaram impactando o que viria a ser o carro no nosso país. Então, vamos ter como exemplo que a gente teve contemporâneos, carros produzidos na mesma época, as barcas americanas gigantes Uhum. com cromado para tudo quanto é lado, e aí Os vem uma, grandes Cadillacs, né? exatamente, carros que eram gigantes, aquelas barcas que se inspiravam na aviação que tinha evoluído muito na época. Então a gente tem aquele desenho da traseira que a gente chama de rabo de peixe, Rabo mas de aquilo ali é peixe. inspirado nas asas dos aviões. Então a Aham. ideia é inspirada na cauda dos aviões, porque todo mundo olhava para o céu com fascínio, por causa Aham. dos aviões que surgiram da guerra. Então trazer isso para o público também é algo que a indústria busca, ver o que é contemporâneo para o momento, trazer para os carros, para você criar uma identidade também com os veículos, com os clientes, porque é contemporâneo para a época, porque as pessoas gostam, isso estimula também a venda. Então a gente tinha contemporâneos, esses carros cheios de cromados, que é uma tendência que fica até hoje, então uma, abre e fecha aspas, evolução da tendência de design automotivo é cromado é luxo. Então você pega carros, tem alguns carros que a versão básica dele é tudo borracha, na versão topo de linha, onde era borracha ficou Todo cromado. cromado. Exatamente. Então a gente tem uma evolução que surge na época também pelos materiais que eram utilizados, mas que vai para o design, para o fascínio. Então você tem essas barcas gigantes nos Estados Unidos contemporâneos do Fusca na Europa. Então são carros completamente opostos, que mostram tendências do que era um carro de luxo, do que se tornou um carro básico, que o nosso mercado se tornou o nosso popular. Então, o surgimento lá do Volkswagen na época, só com o nome da marca, sem o nome do modelo, que virou o nosso Fusca, era uma necessidade. Você tem material, você precisa se locomover e você precisa de algo valente. O Fusca também foi um carro de guerra, então também foi um carro surgido na máquina de guerra, que se tornou um carro popular porque era fácil de produzir, fácil de manter e pau para toda obra, e que criou na Europa daquele momento o conceito de carro popular. Eles precisavam de algo barato, que depois com mercados emergentes como o nosso, principalmente ali no começo do surgimento da indústria automotiva, onde carro ainda era caro, não que hoje seja barato, mas era mais artigo de luxo do que Sim. acabou se tornando depois de um tempo, a ideia do carro popular vem também como um pós-guerra. Então a gente tem evoluções de conceitos de carros, de segmentos de veículos que não existiam antes tão subdivididos assim, e até o que era aceitável para um popular e não era. A gente tem também nesse momento do pós-guerra mudanças de conceitos de
países derrotados como o Japão, que também precisavam se locomover, a ideia deles também eram carros menores e confiáveis. Então a gente tem um foco, uma entrada grande de conceitos que depois viriam a ser o que muita gente hoje faz questão de ter no carro, que é confiança dos carros asiáticos, como Toyotas, Hondas. Isso também surge nesse pós-guerra, onde o carro não pode quebrar. E depois, para você entrar no mercado de volta, a qualidade tem que ser um fator que você joga junto. Então, a Segunda Guerra foi um momento histórico muito evolutivo para a indústria de pegar tudo que se aprendeu na guerra, você tem que usar isso em algum lugar, você tem que recuperar esse investimento, trazer para o mercado. Então, esse tipo de evolução no pós-guerra geraram itens que vêm para a compra. Então, a gente teve melhorias de sistemas de freio que vieram no pós-guerra, sistemas de direções que vieram no pós-guerra, evolução da tração dos veículos, saindo da tração militar, entrando para o lado civil, é uma evolução de pós-guerra. A gente tem a evolução do cromado luxuoso, que já existia antes, mas esse cuidado com o design que vem inspirado, sim, da aviação, também surge do pós-guerra. Então a gente tem uma evolução ali do desenho do veículo, do aspecto de luxo dos veículos. Automatizações que, na época, eram artigos de luxo, mas hoje, se a gente tem um carro que não tem isso, a gente não gosta, por exemplo, limpador automático de para-brisa. Você apertar um botão e o limpador ficar se movimentando, isso era algo que surgiu ali no período pós-guerra, ali entre a duração da Segunda Guerra e logo no pós-guerra, e hoje é algo que a gente simplesmente não encontra carro sem. Você nem imagina, né? Eu lembro que o próprio Jeep, usando como exemplo, né? Que hoje é o que a gente chama de. A maior parte das pessoas chama de Willys, né? Que é aquele Isso. Jeepão tradicional, com a portinha que parece que é tipo uma lona, né? Uma coisinha assim. E desde essa época já tem os 9 elos característicos da Jeep, né? E Isso. você falando do cromado esse tempo todo, eu só lembro do meu carro aqui. Porque, de fato, a minha versão, ele não tem um cromadinho na grade. E todas as outras versões têm um cromadinho na grade. Então, isso é real, isso é real. E no interior também, tudo isso. Mas Uhum. tem outra curiosidade também que você falando do Jeep, né? O próprio Jeep que foi utilizado na guerra, o excedente da produção foi vendido para a população tanto norte-americana como chegou a ser exportado. Sim. Então, beleza, a guerra acabou, sobrou ou não sobrou, mas eles conseguiram trazer de volta. Isso foi vendido e passou a ser usado pela população, né? Então acabou despertando um interesse que não foi demandado pelo povo, digamos assim, mas foi empurrado por uma necessidade produtiva na época, né? Então eu imagino que a própria característica da produção industrial, que foi aprimorada pela guerra, né? A gente sabe que a guerra é um processo extremamente destrutivo para a sociedade, né? Mas que a corrida industrial que ela gerou, principalmente na época da Primeira e da Segunda Guerra, e deixando aqui um pouco de lado os carros, a gente tem, por exemplo, no final da Segunda Guerra, os primeiros motores a jato nos aviões, né? Então Isso. é uma coisa que veio, impulsiona. A guerra ela também acontecia nos laboratórios de pesquisa, no desenvolvimento de novos materiais, no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de novos métodos de produção em si, né? Então isso tudo, quando a guerra encerra, acaba voltando ali para o mercado automotivo em muitas coisas, né? Isso então, chapeamento, né? Eu acho que toda essa parte daí deve ter se beneficiado com esse aprendizado. Sim, sim, a gente tem essa evolução da metalurgia, a gente fala que o veículo, a produção, o desenvolvimento automotivo, é muito usado o termo metal mecânico. Então, a gente tem a metalurgia com o desenvolvimento de materiais, desde chassi aos painéis do carro, e o mecânico, motores, transmissões, suspensões, tudo no carro que se move e deveria se mover, fica ali na parte da mecânica. Então, a gente teve uma evolução na guerra, evolução do metal, da metalurgia e da mecânica gigantescas para se vencer o adversário. Então, é exatamente o ponto que você falou, essa evolução, uma hora, esse excedente intelectual que surgiu no pulo de um período, a grosso modo, 7 anos ali Uhum. do começo dos conflitos até a conclusão, esse excedente intelectual volta para as massas, porque as marcas estão detendo aquele conhecimento. Você não vai ganhar dinheiro com o conhecimento que você já desenvolveu ali, não faz sentido. Uhum. E no pós-guerra, quando a gente entra numa outra guerra, que é aquele negócio de estar com ressaca, Guerra fala que não vai beber Fria, muita mais e faz de novo. Então, sim. quando a gente entra na Guerra Fria, até a evolução dos carros nesse período
principalmente de commodities, de desenhos, da sensação que o carro dá, também passa pela imagem que os polos opostos ali desse duelo estavam mostrando. Então, outro exemplo de evolução no pós-guerra, a gente tem, como eu falei, os carros dos Estados Unidos sempre cromados, chamativos, Uhum. gigantes, bonitos, e os carros da União Soviética fortes. Então, aqueles carros valentes para toda Robustos, obra. né? Então a gente pega assim, um dos carros que a gente mais lembra dessa época, que é a Lada Niva. Você Aham. pega a Lada Niva imponente, como um carro mais sério, aguenta tudo, tem os cromadinhos dele ali também para não ficar muito Aham. atrás, mas um carro mais imponente. O Niva é o SUV, né, galera? Só pra Isso, deixar aqui pra quem tá isso, ouvindo. isso, lá da SUV que a gente, É porque tinha um que a gente já Lada viu mais. Niva, que é o SUV, e tinha um outro Lada, que eu não vou lembrar agora, que O era Aika, que era o sedanzinho. o Laika, o sedanzinho Isso. 4 portas, exatamente. Isso, então a gente tinha aqueles carros mais funcionais de um lado, ou seja, são carros Uhum. para o povo, então ele tem que funcionar e funcionar bem, e os outros carros que são bens de consumo, chamativos. Então a gente tem, igual eu falei, a guerra, como ela se divide nesse momento, até da Guerra Fria, no momento de divisão ideológica, a gente tem a indústria automotiva evoluindo de formas diferentes, em que o lado soviético evoluía em garantir que o carro era forte, e o lado americano, o carro era opulento. Não que eles sejam extremamente frágeis, mas a gente tem uma evolução do desenho do lado capitalista muito maior do que do lado soviético. A Uhum. evolução dele ser chamativo, o carro, aquela ideia do carro pavão, de ser Sim, chamativo, sim. e o funcional depois a gente resolve. É só você pensar em qualquer filme que você viu ali de máfia americana, sei lá, um Scarface, né? É impossível você não pensar num Plymouth, num Cadillac, ou qualquer uma dessas barcas enormes com interior em veludo vermelho, coisas assim extremamente opulentas mesmo, né? O cromado lá no cinzeiro do carro, que era Sim, uma coisa que parece brincadeira, né? Mas é um exemplo da evolução, né? sim, Carros tinham cinzeiro como uma condição básica. sim. Hoje em dia, o cinzeiro não só não existe, como o que era o acendedor, ninguém hoje chama, não, o acendedor. Não, é a tomada 12 Fala do volts, carro. né? Exatamente, vira Ninguém nem tomada. chama mais de acendedor. E é legal isso que você fala também, porque é um caminho evolutivo mesmo, porque Uhum. os Estados Unidos, ele foi para um lado de opulência, de ostentação, só que no Japão, por exemplo, a gente tem uma categoria de carros completamente diferente do que existe no resto do mundo, que é o que são os K-Cars, né, que são carros E, pequenos, com uma volumetria máxima de espaço que eles podem ocupar, como também o tamanho dos motores, que são aqueles motores de cilindrada baixíssima, né? E aí, se você nunca pesquisou sobre o tema, nunca teve a oportunidade, tem alguns carros que chegaram no Brasil, que são considerados kei cars, no Japão, que trazem esse espírito, né? O Samurai, que virou Jimny, né? Então uhum. tem uma geração que chama Samurai, tem uma geração que se chama Jimny, e o próprio Jimny Grand Sierra, que é esse que a gente tem hoje, bonitinho, coloridinho, no Japão ele é um Kei-Car. Então lá ele tem versões de motorização bem menor, que não chega no Brasil, menor que 1.0 ainda, né? Que são carros que têm tributação diferente, tratamento diferente, mas mostra como é a diferença, né, de um país que saiu derrotado de um grande conflito, né, para o cenário norte-americano, que gasolina era barata, o petróleo era ok, grandes estradas, grandes extensões a percorrer, uma abundância de espaço, né. Então a indústria automotiva, cara, em determinado momento ela fica completamente diferente de um país para o outro, né. Isso, e a gente também tem nessa época a evolução, os conceitos de uma sociedade influenciam muito o desenvolvimento do carro. Então a gente tinha um cenário de esperança dos lados vencedores que estimulavam carros cada vez mais esperançosos e ambiciosos, no sentido de Uhum. trazer felicidade, visto que a gente passou por um cenário triste, e do outro lado, é o que você falou, os Kikás, os carros pequenos japoneses, hoje o Japão não necessariamente tem a necessidade de um Kikar, mas ele mantém por cultura, é o famoso não esquecer de onde a gente veio. Então as empresas ainda produzem e esses carros ainda vendem, não porque eles são extremamente É necessários. um hábito, É, é cultura. mas as ruas, depois da reformulação no país derrotado por guerras, em ruas cada vez menores, no espaço pequeno que é uma ilha, então carros menores, que carregavam muitas coisas, era o que fazia sentido para a cultura japonesa naquele momento. Depois, quando ela se reergue,
o que ela quer apostar em relação ao resto do mundo, e aí é o detalhe da qualidade, nós vamos entregar para americanos carros melhores do que os deles. Para você entregar um carro melhor, você tem que ter um carro com pontos fracos do outro lado. E o ponto fraco era exatamente a opulência que antes existiu. Uhum. O carro a qualidade do carro foi deixada em segundo plano para a ostentação. Então, depois, quando o mercado americano se recupera disso, quando a gente tem crise de petróleo, a gente tem um embate em que os japoneses já estavam preparados, os japoneses já estavam acostumados com o sofrimento. Então, a gente tem também a diferença de opulências entre, como você falou, os Estados Unidos, lugares gigantes a percorrer muito espaço, com opulência europeia, em que um país que era muito conhecido por ser o país fomentador dessa cultura de opulência, como um dos vencedores da guerra, que era o Reino Unido, é um país pequeno, é uma região Pequeno, estreito. pequena, estreita. Tanto é a casa da Land Rover, que são enormes, como do Mini Cooper, que é famoso por ser muito pequeno Você, também, né? exatamente. Então a gente tem um Mini Cooper ali na época em que era um país que saiu vencedor da guerra, mas que também desprendeu bastante recursos. Então Uhum. ele começa a movimentar um lado também do carro simples, o surgimento do carro simples, mas você percebe que até o surgimento do conceito do que era o Fusca para o Mini Cooper, que são carros populares e, de certa forma, contemporâneos, é diferente, a concepção dos carros, o que eles têm que Uhum. entregar é diferente. Então você tem um país que não tem tantos espaços para se percorrer, ilhas ou uma ilha principal e conjuntos Uhum. de pequenas ilhas ali no meio do mar, onde você não tem tanto espaço para você fazer uma rodovia gigante. Então, o máximo de ocupação de espaço com menor volume, mas ainda tendo luxo. Então, a gente tem o surgimento dos carros que depois viriam a ser os famosos carros de Jaguar. Uhum. Nesse momento, a gente tem opulência, carros luxuosos, mas com desenho diferente, com uma ideia diferente. Os Jaguar, os Aston Martin, que eram carros suculentos para a época, diferente das banheiras americanas. São carros que são bem menos pontudos, um formato mais Isso, parecido com o de uma gota, uma coisa mais esguia, né? Bem diferente, né? isso. Isso. Como uma fluidez um pouco maior no design. Mas você pega carros contemporâneos, por exemplo, Aston Martins e as banheiras americanas que eram contemporâneas, você vê que na traseira a ideia de olhar para o céu estava presente no mundo todo. Todo mundo estava Uhum. maravilhado com as máquinas voadoras, evolução da aeronáutica que se deu na guerra. Então, evolução sazonal vem muito das guerras, e outro exemplo, quando o Jeep Willys foi aposentado nos Estados Unidos, eles comissionaram outro veículo de guerra que fosse parecido com ele. E o vencedor foi o carro que a gente conhece hoje como Hummer. Então, Uhum. O na época Humvee, era né? Humvee. Isso, a Humvee surgiu também como uma máquina de guerra. Os Estados Unidos cansou de paz e, vamos ali brigar mais um pouquinho. Comissionaram outro carro que se tornou para o nosso mercado, a Hummer, quando ela, Exato. depois de muito tempo já como máquina de guerra, ela vem pro lado popular pro lado popular, não, pro lado de clientes, pro lado do O público em lado geral, como civil, a né? Hummer, isso, pro lado civil como Hummer. Então ela chega como Hummer, ainda tinha evoluções da Humvee, e a Ainda marca teve o fica. H1, ainda teve o E H2, o H3, então ele ainda passou por várias. E a própria versão que era a versão do Exército, ela chegou a ser vendida também para o público, né? Tem um canal isso, que eu gosto muito que chama Chris Fix lá no YouTube, que é um cara que faz muito do it yourself nos carros dele. E o carro dele, um dos carros do sonho dele que ele tinha, ele comprou uns anos atrás, é uma Humvee militar mesmo. Aquela que você tem lá 3 metros e pouco de largura, o carro é enorme, enorme. E chegou nas ruas também, né? isso, a primeira versão civil da Hummer, que se chamava na época só Hummer, era o carro militar vendido para o público. Isso. Na época, se eu não me engano, a AMC ainda era dona da Hammer, eles que comissionaram o carro. Isso. Não sei se ele ainda era dona, se ele ainda era se já tinha transferido para o controle da GM, mas eles simplesmente pegaram o carro, tampa os passes militares, então você ainda tinha um carro que ainda tinha suporte para arma dentro do carro, Isso. esconde, vende, Dá manda bastante ver. porta-copo, né? Exatamente, então finge que é o porta-copo, bota os para-choques gigantes, tem farol, tem seta, bora vender. Porque todo mundo gostava daquela imagem musculosa do carro militar. E Robusto, o, grande. o Exato. Humvee foi um carro muito icônico para o Foi, sem militarismo dúvida. americano, até pelo formato e pelas disputas que ele pegou. Então a gente tem a disputa, a evolução sazonal pelas guerras, e Uhum. tem uma outra guerra que não é uma guerra que machuca as pessoas, quer dizer, não tanto, que é a guerra de
indústria automotiva contra indústria automotiva. Então também períodos de popularidade do esporte a motor também faz a evolução O acontecer no mercado automobilismo, né? automotivo. Isso. Então vou citar um exemplo que aconteceu na Europa. Tinha um campeonato de turismo na Grã-Bretanha chamado BTCC, muito famoso, ele era gigantesco e era carros. A ideia dele é o carro que você consegue comprar mesmo nas lojas. Então não podia ter modificação aerodinâmica, ele só tinha modificação de segurança para os carros. E era muito popular na Europa. Você tinha Ford Mondeo competindo com Chevrolet Vectra, competindo com Renault Laguna, competindo com Honda Accord. E a Alfa Romeo resolveu que ela queria parar de brincadeira, foi entrar para brigar. E ela trouxe uma evolução tecnológica que era o Alfa 155 tinha um kit aerodinâmico que você podia montar na sua casa com uma chave de fenda. Então ele tinha os spoilers, os spots na frente, que você com a chave de fenda ia lá, parafusava e o carro virava um carro aerodinâmico. Para corrida. E o que eles falaram na época é, quando você chegava com um carro super aerodinâmico para correr e o resto todo mundo com Ford Mondeo, com aerodinâmica que não existe, Sim. Quando eles chegaram com o carro aerodinâmico, todo mundo falou assim, mas que P é essa? Sim. Como assim vocês estão fazendo um carro de corrida, sendo que vocês tinham que usar um carro de produção? Eles falaram, bom, vai lá na carro loja de produção. Lá na loja da Alfa Romeo que você vai ver ele lá na frente. Só que se a pessoa quiser andar na cidade, você não vai andar com um carro com spoiler raspando no chão. Então você vai lá, desparafusa o seu spoiler, guarda ele retrátil, você pode guardar ele e segue sua vida com um carro normal. Então você teve evolução de um body kit do carro parafusável, que é completamente inimaginável nos dias de hoje, mas você tem muita evolução de sistemas de freio, de sistemas de suspensão. A gente tinha na Fórmula 1 um conceito que foi para os carros de rua, que era a suspensão ativa. Então você tinha um carro que, para quem não viu, pesquisa o FW15C da Williams. Se você pesquisar um GIF dele, você tem o carro parado nos boxes, subindo e descendo, subindo como se o carro estivesse respirando. Esses conceitos de suspensão que surgiram na área automotiva, na corrida, né? No automobilismo, eles entram pro mercado civil como carros mais confortáveis para rodar, carros com entendimento melhor de aerodinâmica, carros com freios melhores, com suspensões que aguentam mais o tranco, com transmissões que aguentam mais o tranco, com motores que são mais potentes e mais confiáveis, porque você está exigindo ele do ambiente de corrida, que é bem mais exigente num período curto de tempo do que rodagens comuns no nosso mercado. Quando eu falo comum, é você andar bastante com um carro. 3 km não é uma rodagem comum, já é uma rodagem extrema. Então você também tem evolução de briga da indústria automotiva. Então, quanto uma marca quer ser melhor que o outro, e você tem filmes que mostram isso como Ford vs Ferrari, essa briga evolui também, são evoluções sazonais, porque elas não duram para sempre, e rapidamente se tira o esforço do automobilismo, porque é um esforço caro, que o retorno nem sempre vem, mas que espero que as pessoas, principalmente as marcas, entendam a importância cultural também do automobilismo para o mundo, não só para o desenvolvimento de tecnologias, mas são picos de evolução que vem, a tecnologia absorvida, e depois vai vir uma outra marca que vai trazer uma outra evolução, que vai gerar uma outra guerra dentro do mundo do automobilismo, também que vai gerar esses pequenos picos de evolução para o carro dos clientes. A gente tem duas coisas em comum, né? A gente curte muito carro e a gente curte muito história, né? Isso deu pra ver que a gente tá muito, muito afiado nesses pontos, né? Mas tem, sei lá, eu vou puxar agora da década de 90 pra cá, eu acho que tem a maior parte das mudanças, da evolução, que as pessoas vão perceber, que eu acho que são as mudanças, a inovação por eficiência, né? Porque quando a gente fala de produção de tecnologia, eu que sou uma pessoa que trabalha com inovação, né? Você, de certa forma não, você trabalha com inovação em produto, né? A gente sabe que os últimos 30 anos, eles são responsáveis pelo maior volume de inovação na indústria de tecnologia em vários pontos, né? Então, citando aqui carro, cara, eu acho que a gente vai desde a substituição do carburador pela injeção,
que vem como uma forma mais eficiente de gerenciar o combustível no carro. Tanto a gente tinha as pessoas que diziam, tá acabando com o carro, isso não presta, isso só vai servir para quebrar, né? Tem toda aquela briga que acontece com a nova tecnologia quando chega, né? A gente também tem, por exemplo, bem simples também, bem fácil de perceber, a troca gradual do sistema de direção, né? Que a gente tinha a direção mecânica, que era aquela dura que para você manobrar ali um Opala parado, meu Deus do céu, boa sorte, que aos poucos foi sendo substituída pela atuação hidráulica, né, que você tem Uhum. o reforço ali hidráulico para manobrar, e por fim, a que foi ficando mais comum também, a elétrica, né, que eu acho que a elétrica, eu lembro do C3 bolinha, a gente teve uma época que quase comprou um desse, e o destaque dele já era ser direção elétrica, mas várias outras coisas, né, cara? Eu acho que Uhum. muitas outras coisas foram chegando. Por exemplo, falando também de inovação por eficiência, os motores turbo, né? A gente tem aí a linha da Volkswagen, os motores TSI, o Up ficou, meu Deus, o Up ficou extremamente famoso por isso. Sim. E é curioso, porque o Up ele chega como uma opção energeticamente, né, eficiente. O lance dele era andar bem, só que economizar combustível. E o carro mudou completamente. Ele acabou virando carro de gearhead, carro que rende muita potência, um motor confiável, que você consegue fazer remap, que você consegue com pouca coisa dobrar, sei lá, a potência do motor, mas que nasce como um esquema de eficiência energética, né? Isso. Pegando essas evoluções assim que aconteceram nos últimos 20, 30 anos, quais que pra você, assim, quais que seriam as três que foram mais marcantes, assim, que ditaram mais tendência? Certo. Então, dessas evoluções por eficiência, a gente tem evolução de materiais dos carros, da parte metalúrgica, evolução da metalurgia em relação a materiais, em relação a um estudo de ter um carro que corte melhor o ar, que proteja melhor os ocupantes. Então, a gente tem uma evolução desses materiais, não só como uma evolução natural de ganho de conhecimento, mas também para melhorar a eficiência de produção. Então, as soluções por eficiência focam em evoluir a percepção de valor do cliente do carro para o que ele está comprando. Então, você tem um carro que você sente que valeu mais o dinheiro que você comprou, te dá margens maiores de lucro. Então, carros cada vez mais baratos para se produzir, com maior valor agregado. Então, a evolução de eficiência também pega bastante em materiais cada vez melhores, mais baratos, mais fáceis de se produzir. A gente tem evolução mecânica que você citou, então a gente tem evolução dos motores, a gente tem o conceito, um dos conceitos que ficou muito famoso na aviação, que é, para quem gosta de aviação, é chamado de fly-by-wire, mas entra no carro como drive-by-wire, ou seja, você Drive-by-wire. Uhum. perde o conceito de tudo ligado por cabos, e que também puxa para mim a terceira, que é a Uhum. entrada massiva de software e de eletrônica nos carros. Então a gente tem eletrônica não entrando só no motor, mas também entrando para um painel de instrumentos, para controle do vidro, para controle de segurança. E o drive-by-wire passa muito disso, que você sai de um carro conectado por cabos, ou seja, você pisa no acelerador, é um cabo conectado no pedal, e ele diretamente movia os componentes do motor para entender e entregar o que o pedal estava pedindo. Evolução do by-wire, ou seja, do software controlando eletronicamente a ação, é que o pedal hoje ele não te diz mais acelera tudo, mas sim quanto de potência que você quer que o carro entregue. Então, pisar fundo no acelerador, hoje é uma ação que o carro pensa, bom, 100% de potência, o que que eu tenho que fazer? Então, no carro automático você tem o bom, se eu tenho que entregar 100% de potência, eu estou na marcha correta para entregar potência, senão ele desce marcha para estimular o motor a subir giro e para a potência realmente para as rodas e não simplesmente para o barulho sem você sair do lugar. Uhum. Você tem a evolução desse conceito no acelerador para ser mais eficiente, consumo de combustível, te entregar melhor o que você quer, no freio para entender melhor o momento e como acionar as premissas de freio, como frenar de uma forma mais efetiva. Você tem a direção elétrica, que foca em conforto quanto você está rodando na cidade, segurança na estrada. Então a gente tem a direção conhecida como elétrica progressiva, que vai ficando mais dura quanto mais rápido você tá, para te dar mais confiança no carro.
e evolução por eficiência que os conceitos de eletrônica e software trazem para o carro, além de aumentar o commodity, então você tem desde centrais de entretenimento que passam por uma evolução de eficiência também, aos os itens de segurança, você tem redução de custos de desenvolvimento, tem uma eficiência maior para o cliente com menor custo de produção. Então, por efeito comparativo, como que essa evolução foi rápida? Se a gente pegar carros que estão no mesmo segmento, obviamente dadas as diferenças de tempo, que são Palio e Argo. O Palio tinha, se eu não me engano, 9 centrais eletrônicas no carro. O Argo passou de 40. Então a gente tem uma evolução gigantesca de número de centrais eletrônicas fazendo várias as funções dos carros e trazendo eficiência para ele. Como que você botou mais equipamento, ele ficou melhor e mais barato de produzir. Hoje em dia a gente tem sensor de ABS, sensor de tração, sensor de pressão dos pneus, sensor se as portas estão abertas, fechadas, cinto, que tem o peso, que tem o encaixe, que tem sensor crepuscular, de chuva, de pressão. E aí, né, sempre vão ter os gearheads reclamando disso, né, que os carros estão se digitalizando e perdendo aquela essência mecânica, mas Uhum. por outro lado, o consumidor casual, né, a pessoa comum, que é a maioria do consumidor de veículos, né, ganha cada vez mais, né, em conforto, em economia, em autonomia, em eficiência. Eles vão ganhando em tudo, né? E isso que, assim, a gente não falou e nem vai falar, mas existe todo um outro lado da evolução dos carros que vão surgindo a partir de regulamentação. Então hoje a gente já tem uma Europa que tem regulamentação para encerrar a produção de carros produzidos e abastecidos com diesel e gasolina, petróleo, uma transição energética para o elétrico fortemente. Nos Estados Unidos também já é uma tendência. Questões de cintos, segurança, que a gente brincou falando antes da gravação. Então tem todo um outro ramo só de evolução regulatória que a gente não vai ter tempo para bater esse papo aqui. Mas, Iago, se hoje você trabalha com uma coisa, né, que é sonho de muita gente, né? Uhum. Quem nunca desenhou um carrinho aqui numa folha de papel A4 que atire a primeira pedra. Hoje, né, aqui a gente vai fazer uma quebra no assunto que a gente vinha tocando, mas eu acho que é muito interessante também. Para deixar umas últimas palavras para a galera, como que você recomenda que uma pessoa que tem interesse hoje em trabalhar nessa tua área, né, que caminhos ela pode perseguir para trabalhar com carro, para trabalhar na indústria, para desenhar motor, para desenhar painel, para desenhar lataria, né? O que é que você deixaria de dica para a galera que está ouvindo e tem esse interesse? Certo, bom, primeira dica é que conhecimento é poder, então até para entrar na indústria você focar em cursos, seja de graduação, seja em especializações que foquem para a indústria, vocês podem achar no Brasil todo graduações ou cursos de especialização que têm o patrocínio de montadoras para realmente captação de profissionais nesses cursos, então ficar atento para esse conhecimento de mecânica, as engenharias, tanto engenharia de produção quanto engenharia mecânica, engenharias eletrônicas, como eu falei, é um dos marcos hoje que pegam bastante no desenvolvimento de veículo, tanto eletrônica quanto de software. É importante se atentar dessas formações que ajudam a entrada para a engenharia. Se atentem sempre para os programas de estágio, a primeira porta de entrada para alguns ramos, algumas áreas da indústria automotiva são os programas de estágio trainee das montadoras, então se atentar também para eles, para ficar ligado para as portas de entrada, porque é uma forma sempre bacana de entrar, e para quem gosta de carro, se você passa pela porta, é fácil para você se manter, porque você tem a paixão pelo carro, você tem um Uhum. conhecimento que vai te ajudar a desenvolver. Então fiquem atentos pelas portas de entrada. Depois disso, carreira deslancha, porque o que a gente faz quando a gente gosta, a gente faz mais bem feito. Iago, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria deixar a oportunidade de você falar um pouquinho e deixar aí o teu projeto paralelo, né? Porque você não só desenha carros, como você também tem ajudado as pessoas a fazerem uma melhor compra, né? Você também entrou aí pro ramo de consultor automotivo, né? Então eu queria que você Isso. deixasse aí
arroba pra galera, pra que a galera conhecesse um pouquinho também esse seu outro lado, esse seu outro trabalho, que não foi pauta hoje, mas quem sabe em breve, né? Exatamente. Bom, arroba SUITCAR, Switchcar BR, é a página do Instagram da minha consultoria. Então, nos momentos que a gente tem livre do trabalho de carro, a gente vai e trabalha com carro, porque vício é assim mesmo. Então, se você quer ajuda para comprar seu carro, para vender o seu carro, para manter o carro, você pode me procurar, aqui principalmente na região de Belo Horizonte. E vai ser um prazer atendê-los. E, bom, é um outro lado da minha paixão de carro, que é o pós-venda. Então, foi uma ótima chance de também entrar no mercado onde o meu desenvolvimento de carro não atingia. É uma honra também estar nesse mercado de consultoria automotiva, um mercado que cresce muito, muitos profissionais bons, e é uma ótima oportunidade também estar trabalhando nele. Pô, Iago, valeu pelo papo. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!